deixa de ser curioso, como pelo menos faz a gente pensar, que o crowdfunding tem muito a ver com diversão, né? Com o interesse das pessoas em se divertir, enfim, alguma coisa associada a isso. Vamos saber se é verdade? Vamos conversar com o diretor de estratégia da agência Frog, o Roberto Cassano, que está com a gente aqui, e também com o sócio do site de crowdfunding, o Queremos, Thiago Lins. O comentarista Jorge Vidor participa comigo da conversa como de hábito. Um grande prazer ter vocês com a gente. Tem a ver isso que eu falei, porque como a internet associa a gente, que, como na reportagem está dito, não se conhece, ou frequentemente não se conhece nesse site, a coisa vem muito espontaneamente, e quando vem espontaneamente, rima muito com a ideia de diversão. É isso mesmo, Cassano? É isso, assim, até porque como é uma modalidade nova, tem uma questão de confiança, né? O show, ele acontece ou não, ele é visível, ele é um local a seu alcance, não é uma ideia de alguém na Escandinávia que você precisa confiar muito na boa fé. É uma forma até da gente se acostumar a essa modalidade, né? Que no fundo está ligado à essência da rede social, que é passar a confiar em estranhos. Mas, Thiago, tudo bem. E botando dinheiro nisso. Botando dinheiro. Mas a gente vê que tem muito tentativas de golpe via internet. Como é que a gente vai separar o joio do trigo? Acho que sempre quando você entra no site, você consegue... Ele sempre tem um feedback de outras pessoas que já participaram. Você consegue ver no site pessoas comentando, poxa, isso aqui aconteceu comigo. Ou você conhece alguém que participou e realmente aquilo se realizou. Então, acho que isso é a maneira... Hoje em dia, dentro desses sites, é sempre assim. Você não vai ver um anúncio ali e falar, tem isso aqui oferecendo. Vou participar. Eu não estou querendo criar um regulamento, claro que não, porque isso não é ainda um mercado que vai se negociar cotas dos fundos, né? Um dia que vocês vão chegar lá, aí vai ter que passar na CVM e tal. Mas não sei se vocês teriam que ter assim, uma espécie de autorregulação para evitar a entrada de gente que quer usar a modalidade é genial, né? E é exponencial. Genial, quer dizer, existe o contrário, quer dizer, aquele cara que já tem um fundo e que ele sai procurando os projetos. Agora vocês têm um projeto e procura as pessoas. Eu acho que a internet é muito diferente disso de autorregulamentação. Talvez seja uma coisa que era uma coisa para a internet. Acho que a internet ela se regulamenta sozinha justamente por isso, que você está ali, você tem mecanismos no site em que você conversa com uma pessoa que já participou e deu certo. Acho que quando aparecer algum desses que seja esquema, não vai durar muito tempo. É isso que eu ia perguntar. Desculpa, Cassano, só nesse ponto, se você quiser também participar disso. Em quanto tempo o próprio sistema depura isso? Quer dizer, apareceu uma fraude, quanto tempo leva para aquela fraude ser descartada do sistema? A internet é muito rápida, então acho que hoje em dia, se uma pessoa já sofreu daquele golpe, pronto. E a coisa que mais se espalha é coisa ruim na internet. Se você coloca alguma coisa ruim... Vocês pessoalmente, como é que vocês entraram nisso? O que é que mobilizou vocês a partirem para essa ideia sensacional? Cassano. Como a gente trabalha, o nosso foco é uma comunicação em redes sociais, a gente tenta olhar para os dois universos, né? O do cidadão, nós como consumidores, como agentes desse processo, e as marcas. Acompanha, e na verdade, se você olhar para desde 2001, quando surgiu a Wikipedia, é a evolução do mesmo fenômeno. A gente passar a trazer para a gente a responsabilidade e o poder de criar conteúdo primeiro, como a Wikipedia, né, a revolução do MP3, de criar as músicas sem precisar da gravadora, do editor musical, depois do self-publishing, publicar seus próprios livros sem precisar do editor, e agora a gente está colocando, transformando em coletivo a figura do investidor. Aquele índio, aquele cara que precisa confiar e colocar o dinheiro esperando um retorno. Esse retorno passa a ser o próprio beneficiário do produto, ou do show, ou do evento, ou da música, ou da revista. Então, você diria que o objetivo hoje principal é realizar o show, é trazer o Christian de volta? Tem outros exemplos, daqui a pouco a gente vai comentar, até alguns muito curiosos. Mas deixa o Thiago contar a versão dele. Vai, vamos lá, Thiago. A nossa foi super simples. Era um show de uma banda que ia acontecer em São Paulo. E não ia acontecer no Rio. Isso estava se repetindo muito aqui. Muitas bandas internacionais. Qual era a banda? Era o Mike Snow, que é uma banda sueca. Eu vi essa história. E isso já era uma coisa muito constante aqui no Rio, porque um produtor sempre contratava a banda e, se ele desse sorte, naquele show ele ganhava um dinheiro e, geralmente, 2 ou 3 shows depois que ele estava fazendo isso, ele levava um prejuízo gigante, que era quanto custava a banda. Ele não tinha ninguém para dividir esse risco. Era sempre ou ele tinha um sócio e tudo. E isso virou no Rio. No Rio não tem público para esse tipo de banda. E a gente via muita gente reclamando justamente o contrário. E teve? Teve. E a gente via a demanda, né? Então o que aconteceu foi, o valor era um valor pequeno. Se a gente reunir 100 pessoas pagando R$200, a gente consegue realizar esse show aqui no Rio. Mas depois a gente vai vender ingresso normal. O que a gente faz com esse dinheiro? Vamos reembolsar todo mundo que investiu desde o início. E Oi? É o lucro.
Na verdade, não é nem o lucro. A pessoa paga R$200, se vender determinada quantidade de ingresso, ela tem os R$200 dela de volta, aí ela ajudou a realizar o show, não teve que ir para São Paulo ver, no e caso, foi de graça. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Exatamente o que aconteceu. Pô, sensacional. A gente colocou 1.000 pessoas num show que aconteceu numa segunda, porque os produtores não acreditavam muito na gente no início, então, toma aí a segunda. Mas aí encheu, foi todo mundo que foi, e agora a gente já, em um ano, fez 22 shows nesse mesmo esquema. Você já conhecia o modelo, claro? Ou foi mais espontâneo ainda? Foi. Porque, na verdade, foi justamente isso. A ideia surgiu nesse timeline. Pô, custa tão pouco, tem tanta gente querendo, será que não está funcionando realmente assim? Agora o site está institucionalizado, tem equipe, e ele se remunera com a fatia dessa receita. Aí justamente a gente cobra esse valor para realizar o show, na verdade a gente levanta esse valor para realizar o show, e depois disso, depois que as pessoas reembolsadas, aí vem o nosso lucro. Agora, vai entrar alguém nesse circuito aí que vai querer botar dinheiro para fazer do crowdfunding um negócio para ter retorno em lucro, não apenas na realização do show. Sim. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Sem dúvida. Os Estados Unidos é sempre o primeiro a tentar transformar em negócio de verdade a coisa. A gente acompanha o Queremos desde o começo, tem uma característica nele que se repete em sites, iniciativas de sucesso em redes sociais ou internet em geral, que é a partir de uma necessidade real, sincera e com um objetivo muito prático de resolver um problema. Exatamente. E você percebe, isso pode ser replicado, eu posso replicar, eu posso ampliar. Não parte de uma questão de aquela ótica comum nossa de negócios, de oportunidade, nicho, pesquisa. Realmente, acontece esse problema. Shows não aconteciam por aqui, como realizá-los? E muita coisa em rede social, ou seja, muita gente falava que a gente podia defeito todo mundo. Né? Você tinha um grupo de pessoas que era minoria perto de uma indústria de massa, de uma axé, com música pop, mas que era suficiente para encher um show. Só que estavam espalhados antes das redes sociais. As minorias precisam também se proteger. Se organizar, né? Minorias que, nesses casos, se tornam maiorias da situação específica. Né? Exatamente. E se você não tem gente suficiente, o dinheiro é devolvido, não tem o show, a banda não vem, então, ninguém teve um prejuízo. O cara não teve que pagar para ver se aquilo ia ter ou não, ou teve que imaginar na cabeça dele ali fazendo, será que vai ter público por esse show ou não? Quer dizer, a grana volta para ele. Isso é o quê? Via banco, um depósito? Através de meio de pagamento pela internet. Código de base, aquelas coisas todas que... Não, na verdade a pessoa paga pela internet no cartão de crédito. Tudo cartão de crédito. Aí ela recebe o ingresso no dia do show. Se e depois ela devolve no próprio reembolsado no próprio cartão de crédito. Você estava dando esse exemplo, e eu estava lembrando aqui, a gente até mencionou na reportagem o caso do Christian, jogador do Corinthians, que houve uma mobilização, acho que foi a primeira iniciativa do gênero no futebol brasileiro, não sei se fora tem outras do gênero, mas que não rolou, ou pelo menos não se tem notícia que tenha rolado até hoje. Ele continua lá na Turquia. Acho que os valores, devem ser... astronômicos, mas a torcida do Corinthians é uma torcida muito grande, né? E o que aconteceu ou não aconteceu ali, que vocês acham? Acho que tem uma coisa que a gente sempre, quando está fazendo essas mobilizações, eu penso em expandir, a gente sempre pensa no quanto a pessoa vai ter que gastar, ou se não for dinheiro, no que ela vai ter que fazer pela internet e qual vai ser a recompensa dela. Eu acho que nesses casos, se o cara tivesse falado, o dia que o Christian bombar de novo e a gente for vender ele para o exterior, todo mundo que investiu vai receber no mínimo que ganhou de volta ou vai poder ter uma parte disso. Acho que... É um bom e velho custo-benefício. Exatamente. É coletivo, é social, mas não é filantrópico. A pessoa tem que perceber que tem algum benefício individual, apesar do esforço ser coletivo. Que aí é o show, receber um brinde, uma assinatura, uma chuteira. Não é realizar o sonho de outrem simplesmente. Sei não, Vitor, acho que os empresários de futebol não estão gostando nada dessa nossa conversa aqui.